Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 65 e hoje nós vamos aprender sobre as annotations, ou anotações em português. As anotações foram introduzidas no Java a partir da versão 5, ou seja, a partir do Java 5. E as anotações, elas são metadados, mas nós chamamos de anotações ou annotations, que é um recurso que permite embutir informações complementares no código-fonte. E essas informações podem ser consumidas de 3 maneiras diferentes pelo código-fonte. A primeira delas são informações para o compilador. Nós já vimos durante esse curso algumas anotações do nosso código. A segunda delas é em tempo de execução. Nós podemos passar informações para o compilador e o compilador vai tomar alguma ação em relação a essas anotações em tempo de execução. E a terceira forma é que o código-fonte pode utilizar essas informações, esses metadados, para compilar o código-fonte ou então na hora de fazer o deploy. O deploy já é a parte de Java Web, onde a gente gera o pacote da aplicação, que seria um arquivo .war. No desktop a gente gera um .jar e no web é um .war, W-A-R. E através dessas anotações, o container, ou seja, o servidor de aplicações, vai conseguir ler essas informações e vai conseguir configurar a aplicação corretamente. Então essas são as 3 maneiras que nós podemos utilizar as anotações. Como que a gente encontra essas anotações no nosso código? Elas são precedidas de um arroba e a gente já viu algumas anotações, como por exemplo o arroba override, o inherited, o deprecate, o suppress warnings. E a gente vai ver uma agora aqui no nosso código-fonte também. Eu acho que a mais comum que a gente vai encontrar no nosso código-fonte aqui do curso é a anotação de override. Quando a gente estudou herança e a gente implementou métodos abstratos, ou a gente escreveu uma interface e depois implementou essa interface, vocês vão perceber que na hora de escrever a nossa classe, o Eclipse ou o NetBeans, eles vão gerar a assinatura do método com corpo vazio e vão colocar essa notação de override. Por que que é isso? Porque nós estamos sobrescrevendo o método da superclasse. Então, essa é uma anotação super comum de se encontrar. E nós estamos dizendo ao compilador que nós estamos sobrescrevendo esse método na nossa classe. E será que eu posso também criar uma anotação ou eu só preciso utilizar as que o Java já traz por padrão? Nós também podemos criar as nossas próprias anotações e nós vamos fazer isso aqui. Então, aqui no Eclipse, por exemplo, vou criar uma nova anotação. Então, você pode criar uma nova anotação. Ou, caso contrário, se você vir aqui em criar uma classe, não tem importância alguma. Então, eu vou colocar aqui uma classe, informação, aula. E vou terminar. O que nós vamos fazer? Aqui, ao invés desse public class, eu vou criar a anotação. Como é que eu defino que isso é uma anotação? Eu vou utilizar uma anotação para definir que essa classe é uma anotação. Então, eu vou usar aqui um arroba, interface, tudo com letra minúscula. Então, eu tenho aqui uma anotação criada. Note que o Eclipse aqui, o NetBeans também vai fazer isso. Ele mudou aqui e tem um arrobazinho para indicar que é uma anotação. A mesma coisa aqui no código-fonte. E aqui eu posso colocar os métodos, né? A assinatura dos métodos, já que isso é uma interface que eu queira passar para a minha anotação. Então, por exemplo, eu quero que essa anotação traga informações sobre o nome do autor. Então, eu vou botar aqui quem é o autor dessa aula. Eu quero também que tenha um número de aula. Então, vou botar aqui um aula, número. E eu posso continuar a colocar, vou colocar aqui blog, vou colocar aqui site, enfim. Eu posso colocar todas as informações necessárias. E, por exemplo, se eu tenho um valor padrão para algum dessas informações, eu vou criar aqui um default e como esse blog aqui é uma string, eu preciso passar uma string. Então, aqui vai ser um loiane.com, por exemplo. E aqui embaixo eu vou colocar o site, que é o loiane.training. E eu posso colocar um valor padrão para autor e também para aula número. Como é que eu faço para usar essa anotação agora?
eu vou criar aqui uma outra classe do pacote da aula 65 também, chamada teste, e vou botar aqui um public static void main. Aqui, como é que a gente vai usar a notação? Arroba, se você aperta Ctrl espaço na sua IDE, você vai ver todas as anotações que estão disponíveis para serem utilizadas, tá? Então, nós temos aqui um informação aula. Vou utilizar. O compilador vai dar um erro porque nós temos informações a serem passadas para essa anotação. Existem anotações que a gente não precisa passar nada. Nesse caso, para essa anotação, a gente precisa passar. Então, aqui, eu vou colocar, por exemplo, o autor. Vou botar aqui o autor, Loiane, que é o autor dessa aula. Vou botar aqui também o número da aula, que é 65. Se eu quiser, eu posso sobrescrever aqueles valores padrões. Então, eu posso colocar aqui o blog, que é o loiane.com. Enfim, posso colocar todas as informações na minha anotação. Quando a gente cria anotação, a gente pode também definir aonde essa anotação precisa ser usada. Se é numa classe, se é no método, se é num atributo. Como aqui a gente não definiu nada, a gente poderia colocar aqui também essa informação, essa anotação no nosso método main. Poderíamos ainda escrever um código para poder utilizar essas informações em tempo de compilação ou em tempo de execução do nosso programa. Eu não vou entrar nesse detalhe em anotações, porque na nossa vida de como programador, como desenvolvedor, provavelmente nós só criamos anotações quando a gente cria uma API ou vai criar um framework em Java. Caso contrário, a gente só vai utilizar as anotações que os frameworks, as APIs que a gente vai consumir no nosso programa pedem para a gente utilizar. Eu vou mostrar alguns exemplos já para vocês. Mas se vocês tiverem curiosidade de como criar sua própria anotação, é só vocês fazerem uma pesquisa sobre isso e vocês vão ver exatamente como criar o passo a passo de uma anotação e utilizar essas informações em tempo de compilação, em tempo de deploy, ou então em tempo de execução do programa. A gente viu aqui nessa aula alguns exemplos de anotações bem simples, como o override, o suppress warnings, e a gente criou uma anotação super simples também para a gente utilizar. Mas em projetos reais Java, onde é que a gente utiliza isso? Eu tenho aqui 3 links para vocês verem onde que existem anotações. A maioria desses projetos, quer dizer, todos esses projetos que eu estou mostrando na tela aí para vocês são projetos Java Web. 2 deles utilizam Spring e Hibernate. O Spring é um framework de Action-Based Web. O Hibernate ele é utilizado, nesse caso, nesses projetos eu usei juntamente com o JPA para poder fazer acesso ao banco de dados. E também tem ali o JAX-RS, que é uma API Java EE, ou seja, também é uma Java Web para poder criar serviços RESTful. Todos esses assuntos vão ficar para uma outra hora, mas só para vocês verem como a gente utilizaria anotações em projetos reais. Esse aqui é um projetinho, é um projeto já antigo, já tem 6 anos que ele foi escrito, mas ainda é um tipo de código que é utilizado muito em produção hoje em dia. As versões que eu estou utilizando aqui estão todas em detalhes. Se a gente vem aqui em Web Content, em projetos Java Web, geralmente, vocês vão ver que tem uma pasta aqui chamada WebInf, e ela tem um WebXML aqui, tem um WebXML com algumas informações. Nesse caso, como eu estava utilizando o Spring 3, ele precisa de um arquivo de configuração XML. Então eu tenho aqui um XML com as configurações do Spring, e eu também tenho um arquivo XML aqui com as configurações para fazer conexão com o banco de dados. O arquivo XML ele é como se fosse um HTML, tá? Ele também é uma linguagem de markup, ou seja, eu defino a minha tag aqui, eu preciso abrir, eu preciso fechar também a tag e tem as informações. Então, assim, falando de maneira muito grotesca, seria uma coisa parecida com HTML para quem nunca viu XML na vida. Lá no meu blog loiane.com existem vários artigos de XML com Java. Então, na verdade, foi um dos primeiros artigos que eu escrevi para o meu blog. Então, quem tiver curiosidade é só acessar lá loiane.com e procurar por XML. Então, existe essa opção de configuração. O que essas configurações vão fazer? Elas vão falar para o servidor de aplicações quais são as páginas que podem ser acessadas, como é que o projeto deve ser acessado, quais são as classes que precisam ser instanciadas, enfim, entre várias outras informações.
E eu tenho aqui também essa pasta do Source, que é onde está o código Java mesmo. Aqui, por exemplo, a gente vê na parte de web, onde tem um controller. Esse é um projeto que está utilizando a arquitetura MVC. O MVC nada mais é que uma forma de organizar o seu código. Então, aqui no controller, por exemplo, é onde ele vai escutar todas as requisições dos usuários. E eu tenho aqui anotações para dizer que essa classe é um controller. Essa é uma anotação do Spring, tá? Tem aqui também o mapeamento, a URL que o usuário vai acessar. Se o usuário acessar essa URL aqui, eu vou executar esse código aqui. Tem outras informações também para injeção de dependência aqui, que seria esse auto-wired. Enfim, o mais legal aqui pra gente é vir nessa classe de model. Aqui eu estou utilizando várias anotações do JPA para fazer acesso ao banco de dados. Essa classe aqui é uma classe contato e vocês vão ver que ela é muito parecida com classes que a gente já fez na nossa aula. Ela tem alguns atributos, ID, nome, telefone e e-mail, tem métodos getSets. Nessa época eu estava utilizando as anotações nos métodos gets. Tá? Então eu tenho aqui que essa coluna ID, ela é o ID, é o identificador do banco de dados, é um valor gerado automaticamente e está mapeado na coluna Contact ID. E eu faço isso aqui para todos os atributos, tá? Então esse seria um exemplo. Esse projetinho que eu mostrei para vocês é um Spring 3. Vou pegar esse Spring 4 com Hibernate 4 também. Vou vir aqui no main. Vou vir aqui no Java com Loiane. Vocês podem ver que agora tem um pacote config com web config. Aqui nesse projeto do Spring CRUD Hibernate, que era com Spring 3, a gente viu aquele arquivo XML de configuração. No Spring 4 começou-se a utilizar muito classe Java, ou seja, ele já começou a eliminar arquivos XML. Então essas anotações aqui são anotações em tempo de deploy. As anotações vão falar para o servidor, por exemplo, que todo o meu código-fonte está dentro desse pacote aqui. Então é para eu habilitar o WebMVC, essa é uma classe de configuração. Enfim, essas anotações aqui, então são anotações em tempo de deploy. Existe também as mesmas anotações que a gente utilizou aqui, a gente tem a parte de controller também, vocês podem olhar em outras classes. Tem também aqui a mesma coisa que a gente viu lá no outro, é uma versão já mais nova. E se eu vou vir aqui no modelo, tem uma classe aqui de funcionário, onde eu também tenho as anotações de entity e tabela para indicar, essa aqui são anotações JPA, tá? Então são anotações que vão indicar que essa classe está mapeada a uma tabela do banco de dados. A mesma coisa aqui, ó, o ID é um valor gerado também. Então aqui eu já estou utilizando as anotações nos próprios atributos ao invés dos métodos gets. Tem aqui anotações para validar essa classe, ou seja, validação do Hibernate também. O nome tem que ter entre 3 e 50 caracteres, não pode ser nulo, enfim, todas as informações aqui de anotações. Então, na nossa vida real, como desenvolvedor Java, nós vamos usar anotações assim. Então, é muito provável que você vai utilizar anotações de Hibernate JPA para poder fazer acesso ao banco de dados, anotações do Java EE, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui do JAX RS. Esse foi um projetinho que eu fiz no NetBeans para o Java One. Então aqui, por exemplo, eu tenho um serviço RESTful. Então aqui essas são anotações do próprio Java EE. Então tem aqui várias outras anotações diferentes também. Então dependendo do framework que você vai utilizar, dependendo do seu projeto, você vai utilizar anotações diferentes. Porém, essas anotações que eu estou mostrando para vocês desses 3 projetos de exemplo são as mais prováveis depois que você vai utilizar quando você aprender o Hibernate JPA e o Java EE também, ou seja, Java Web. Para quem quiser depois olhar esses projetos com calma, os links estão na tela. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado, é só fazer o cadastro gratuitamente lá no portal. E é isso, pessoal. A aula de hoje foi mais informativa do que realmente prática. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu passei para vocês hoje. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!